A gente está aqui agora para mais uma conversa da nossa série A Ética e a Estética. Eu vou explicar brevemente porque eu escolhi esse nome. A explicação mais completa está no primeiro vídeo que eu fiz, que está disponível no IGTV, você pode acessar lá e ver com mais profundidade por que eu escolhi esse nome. Agora que eu vou fazer um resumo, caso esse seja o primeiro vídeo que você está assistindo. Então, a ética, ela diz respeito ao comportamento humano em direção ao bem. E a estética, ela diz respeito ao belo, que tem a função de nos lembrar que nós somos seres humanos. E, portanto, nos ajuda também a buscar o bem que é próprio do ser humano, que é um bem diferente de todas as outras criaturas que existem na Terra. Eu vou usar, a partir de agora, uma expressão, que eu acho que é uma expressão que une muito bem esses dois conceitos, que é a seguinte: não há nada mais belo do que o homem virtuoso. Não há nada mais belo do que o homem virtuoso. Esse conceito ele vai aparecer em todos os vídeos, porque é exatamente o que une a ética com a estética. Né? E a gente vai descobrir por que ao longo desses vídeos, porque não há nada mais belo do que o homem virtuoso. Quando eu falo homem, eu gostaria que vocês entendessem o homem em termos de ser humano, tá? Não com referência à mulher, né? Quer dizer, o homem enquanto ser humano abarca tanto homem quanto mulher, tá? Porque esse é o termo que muitas vezes se usa dentro da filosofia, sem discriminação de gênero, ok? Bom, agora, a partir de hoje, a gente vai ter uma série de 4 vídeos onde eu vou abordar coisas que são específicas com relação ao ser humano. São 4. 1. A inteligência. 2. A vontade. 3. A afetividade. 4. A liberdade. Então, essas 4 coisas são próprias do ser humano. E isso nos diferencia de todas as outras criaturas. Hoje a gente vai começar falando da inteligência. Mas a inteligência não do tipo teste de QI ou que tipo de inteligência eu tenho, se é uma inteligência emocional, matemática, o que seja, né? Sobre isso a gente vai falar mais pra frente dentro dessa mesma série. Mas o que eu queria falar sobre a inteligência é como algo próprio da nossa maneira de estar no mundo. Então, existe uma maneira própria do ser humano estar no mundo. E, para tal, a gente tem uns recursos que são internos e que são imateriais, que eu vou chamar aqui para a gente se entender de potências espirituais. Nós temos sentidos externos que captam a realidade material, né? O tato, a vista, o olfato, o paladar. Né? A gente tem todos esses sentidos que pegam a realidade fora de nós e nos traz informação. Né? Mas a gente tem potências que são imateriais, que são espirituais, que são essas 4 que eu falei para vocês: a inteligência, a vontade, a afetividade e a liberdade. Então, quando eu falo potências espirituais, eu estou falando a esses recursos internos que a gente tem para chegar ao bem que é próprio do ser humano. O bem que é próprio do ser humano é aquele que nos conduz à felicidade. E a felicidade é o quê? É o que eu sempre falo. É viver a vida que vale a pena ser vivida. Aquela vida que eu olho para trás e vejo que, poxa, valeu, né? Valeu, eu fiz o maior bem possível para as pessoas, eu cresci enquanto ser humano, com todos os erros, né? Mas também olhando para todos os acertos. E também a gente acerta bastante, né? Não olhar só para os nossos erros, para as nossas falhas. Bom, então vamos começar a falar da inteligência. A inteligência, ela, enquanto essa potência espiritual, a função que ela tem, se a gente pode dizer assim, é conhecer. Ela existe para que a gente conheça o mundo ao nosso redor e conheça a nós mesmos, enquanto indivíduo, enquanto um eu. É que eu sou uma pessoa única, irrepetível, não existem 2 iguais a mim, cada um tem o seu papel, a sua função, eu diria até a sua vocação nesse mundo. Qual é a minha missão nesse mundo? Para descobrir, para o que eu vim até aqui.
O que eu estou fazendo aqui no mundo? Para isso, para responder a isso, ou chegar pelo menos perto de uma resposta digna, vamos dizer assim, de um ser humano, eu tenho a inteligência, né, para conhecer. Para conhecer quais são esses caminhos que me levam, de fato, a chegar à vida boa. Portanto, a inteligência, o que ela vai fazer é captar o que há no exterior, né, e trazer para nós, para que a gente possa tomar as nossas decisões. Agora, existe uma inteligência, quer dizer, a mesma inteligência, né, que é outra inteligência, mas existe um aspecto da nossa inteligência que é não só extremamente útil, né, mas ela é indispensável, né, e que serve para que a gente se conheça, né, o autoconhecimento. Quer dizer, é uma coisa que tem sido falada muito ultimamente, como é importante a gente se conhecer. Por isso também eu chamei esse grupo de 4 vídeos, que a gente começa hoje, com um nome único, que é Conhece-te a ti mesmo. Essa frase é uma frase bastante conhecida, ninguém sabe ao certo quem foi que disse, né? O que se sabe é que no templo de Delfos, que é dedicado a Apolo, que é o deus grego do sol, da beleza, da harmonia, né, nada mais adequado para a nossa série aqui de ética e estética. Então, nesse templo de Delfos, tem na entrada uma inscrição que diz assim: conhece-te a ti mesmo. E Platão, que era discípulo de Sócrates, conta dos seus escritos que Sócrates um dia foi nesse templo de Delfos e ele escutou do oráculo de Delfos, que ele era o homem mais sábio que existia. E aí que sai aquela frase conhecida, isso sim, de Sócrates, que diz: só sei que nada sei, né? É uma sabedoria mesmo, né? Achar que a gente não sabe, né, tudo que se pode saber, né? Então o conhece-te a ti mesmo é um imperativo, né? Talvez seja bom que você se conhecesse. Não. Conhece-te a ti mesmo é imprescindível, né? Imprescindível. Então a inteligência, ela tá para conhecer o mundo ao nosso redor, né? E também tá para principalmente para que a gente se conheça, e a partir daí a gente pode começar a nossa caminhada rumo à vida boa, né? Rumo àquela vida que vale a pena ser vivida. Por quê? Porque se eu não me conheço, como eu vou saber que passo eu devo dar adiante? Como eu vou saber, né? Às vezes a gente pensa nessas análises empresariais, né? Matriz SWOT, né? Aí eu pego aquela empresa e eu reconheço ali quais são as fortalezas, quais são as fraquezas, as ameaças do mercado, as oportunidades que estão lá, né? Faço tudo isso com relação a uma empresa e tomo as minhas decisões o mais sabiamente possível com as informações que eu tenho naquele momento. E com a gente, às vezes a gente não faz assim, né? A gente não pensa, não tira nenhum tempo para pensar, bom, e aí, como eu sou, né? Se eu sempre fico esperando uma reunião de feedback, ou um teste que vem aí do recursos humanos para eu saber quem eu sou, é muito mal. Por quê? Porque eu não caminho rumo a uma plenitude ao qual eu estou chamada. Que significa o quê? Né? Fortalecer as minhas qualidades, usar mais, colocar em jogo esses talentos. Eu falava nas minhas primeiras lives sobre isso, né? Eu tenho qualidades, tenho talentos, todo mundo tem, né? E que eu devo colocar ali em jogo, né? Para servir as outras pessoas, para construir uma sociedade digna de ser habitada, né, pelos seres humanos, né? Então, é importante que eu me conheça nesse sentido, porque aí sim eu vou descobrir também quais são os meus defeitos, o que eu preciso melhorar, e aí eu vou colocar os meios, né? Então, esse processo de autoconhecimento é muito importante e só o ser humano consegue fazer, porque nós temos a razão, a gente tem essa potência espiritual que nos ajuda a conhecer tudo que nos rodeia e a nós mesmos, que é a parte mais difícil, para falar a verdade. Todo mundo sabe que é difícil se conhecer, mas com empenho a gente consegue, e isso a gente vai falar mais para frente em outros vídeos. Então, a inteligência, ela vai percorrer
né? Todo um processo. E o que é próprio do ser humano, né, é a gente determinar o fim ao que a gente tende, ao que a gente pretende em determinada ação, e depois escolher os meios que a gente vai usar para chegar até aquele fim. Um animal não faz isso, né? O animal, ele não sente e pensa, né? Quer dizer, qual é o meu fim? Ele vive necessariamente, né? Ele faz aquilo necessariamente, está ótimo, né? Tudo que ele faz está dentro do seu ser animal, assim como a planta e tudo, né? Seres vivos em geral. Então, só que nós não somos assim. Nós determinamos o nosso fim, quer dizer, onde eu quero chegar, né? Seja fins parciais ou seja um fim último. Eu determino onde eu quero chegar, né? Eu quero chegar a viver a vida que vale a pena ser vivida. Ótimo. Quais são os meios? Porque o fato de eu saber qual é a finalidade não me traz os meios automaticamente. Eu tenho que pensar. Eu tenho que pensar. Muitas vezes a gente usa esse raciocínio de maneira natural. A gente não fica pensando, bom, qual é o meu fim, qual é o meu... Muitas vezes eu uso sempre a questão da vida profissional, porque a gente é muito profissional hoje em dia, e a gente consegue estabelecer as metas, os fins, os meios, e a gente põe a cabeça naquilo. E para a nossa vida, que é o mais importante, né? Porque hoje eu estou nessa empresa, amanhã eu estou em outra, né? O que importa é que eu cresça enquanto ser humano, onde quer que eu esteja. Mas se eu não ponho minha cabeça, o que eu quero com tudo isso? O que eu quero com a minha vida? Você já pensou nisso? O que eu quero com a minha vida? O que você quer com a sua vida? A nossa vida é limitada, né? A gente não tem uma coisa infinita. Eu tenho aqui um X tempo, que eu sei lá quanto tempo vai durar, né? Mas o que eu quero da minha vida? Né? Às vezes essa pergunta parece uma pergunta que é própria só dos adolescentes, e não é verdade. Porque às vezes a gente passa pela vida e a gente nunca encarou a sério essa pergunta, né? O que eu quero na minha vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? Qual é o bem que eu persigo? Eu estou realmente vivendo aquela vida que vale a pena ser vivida, né? Uma vida plenamente humana? Então essa é uma pergunta que a gente tem que fazer, e a gente tem que escolher os meios. Eu escolho os meios, né? Agora, eu tenho uma quantidade incrível de opções, e a inteligência é quem faz esse papel de conhecer essas opções para que eu possa escolher o meu fim e os meus meios. Por exemplo, falando do que eu quero fazer na minha vida, eu tenho várias opções. Eu posso ser médico, eu posso ser advogado, eu posso ser ladrão, eu posso ser mentiroso, né? São opções que eu tenho aí à mão, né? Agora, como eu vou cumprir a minha vocação humana plenamente? Qual é a melhor escolha, né? Então, essas são as decisões importantes, né? Tem coisas que nos aproximam da felicidade e coisas que nos afastam. Todo mundo tem essa experiência. Todo mundo tem, né? Em seguida, a ação tem o julgamento. É natural, né? Natural. Pode reparar. Você toma uma decisão, em seguida tem um julgamento. Foi bom ou não foi bom? E se não foi bom, você vai perceber que você vai começar a se justificar. A inteligência começa. Ah, mas também, né? Também aconteceu aquilo, também ela, também ele, também minha circunstância, também eu acordei de mau humor. Quer dizer, a gente começa a apontar os culpados, menos a nossa liberdade, que escolheu mal, né? Então, isso é importante a gente prestar atenção, pra gente amadurecer, né? A gente tem que amadurecer enquanto ser humano e diante da vida, né? Então, isso é muito importante, isso é um papel da inteligência, né? Ela que nos ajuda a escolher tudo isso. Eu queria dar uma palavra sobre os nossos instintos, que isso também a gente tem, né, como os animais, né? Só que os nossos instintos, eles sempre sofrem a interferência da razão. Não existe instinto que não passe no crivo da razão, né? Então, nós, diferentemente dos animais, né, não temos uma resposta imediata a um estímulo, né? Se o animal está com fome, vai comer, né? E pronto, né? E cada um vai ser herbívoro, né? O que for, né? Agora, o ser humano não. Quer dizer, eu tenho fome, primeiro que a fome não me diz o que eu tenho que comer, eu tenho que escolher o que eu vou comer, né? Também não, esse instinto, né, da fome, além de não me dizer o que eu vou comer,
também eu posso dominar esse instinto. Quer dizer, eu quero terminar de trabalhar aqui, depois eu vou almoçar, né? Então eu vou no restaurante e eu vou pedir e vou ter que esperar, né? Ou eu vou ter que cozinhar. Então, embora eu esteja com fome, eu não saio por aí comendo tudo que me aparece na frente, né? Agora, pode acontecer da gente largar a mão dos instintos, né? E deixar fluir, né? A gente também tem a capacidade de se deixar levar pelos instintos. Quando isso acontece, né? A gente, por um lado, a gente perde o controle dos instintos, né? E a gente tem uma grande probabilidade de causar dano, seja para nós, né? Seja para as pessoas que estão à nossa volta. A gente vê isso. Por exemplo, vamos pensar na ira, o impulso de raiva que a gente tem. Se a gente não se domina, que estrago, né? Faz um estrago enorme. Ciúme. Se a gente não se domina, quer dizer, em qualquer instinto em que a gente não se domine, qualquer um, quer dizer, um estímulo, né, uma reação que a gente tem, se a gente não se domina ali, a gente perde a noção da realidade, a gente machuca os outros, a gente também se machuca, né? Então, o domínio dos instintos é importante e nós fazemos isso porque nós temos inteligência, nós temos razão, né? Não quer dizer que a gente nunca cometa uma falha nesse sentido. É claro que a gente comete, porque ninguém é perfeito. Mas é bom a gente ter em conta, né, que não existe uma ditadura dos instintos. Os instintos que a gente largar, eles realmente... Né, por que é uma ditadura? Porque ele me tira a liberdade de agir. Quantas vezes a gente não falou assim, nossa, eu não queria ter falado aquilo, estava com a cabeça quente, eu devia ter ficado quieta. O que aconteceu? Houve ali um domínio da minha liberdade por aquele instinto, uma ditadura. Então, quando a gente não aprende, né, a medir, né, esses instintos, a gente faz estrago, né? A gente faz estrago e, no fundo, a gente não está se direcionando à felicidade, porque a gente fica triste depois disso, né? Não fica feliz. Então, é importante esse ponto dos instintos. Agora, se alguém tem como meta da vida dominar os instintos, controlar os instintos, pode desistir, né? A gente não tem como controlar os instintos de nenhuma maneira, né? Mas sim a gente pode aprender a medir, e a não se deixar levar, né, por qualquer coisa que nos aconteça no campo das emoções, muitas vezes, né, mas de um estímulo que a gente tenha, seja qual for, e que a gente tem que colocar razão para saber se aquilo lá vai nos levar à felicidade ou não, né? Quantas atitudes, né, de ansiedade que às vezes a gente tem que foram por instinto, a gente não soube ali pensar, colocar razão, né? Aquela coisa, você perdi a cabeça, comi uma caixa de bombom, perdi a cabeça, bati não sei quem. A gente perde a cabeça, significa o quê? Que a razão não entrou dentro daquele instinto. E um outro aspecto que eu queria abordar com relação à inteligência, o último aspecto, é sobre a linguagem. A linguagem, ela é um método, por incrível que pareça, é um método que a gente tem para se comunicar, né? Para se comunicar com as outras pessoas, para expressar as nossas ideias, as nossas emoções, né? A linguagem, ela demonstra, né, o quanto o ser humano é social. A linguagem, ela forma uma comunidade. Isso a gente vê, né, em todos os países, né? Tem estudos aí sobre o quanto que a linguagem, ela molda a nossa maneira de agir, a nossa maneira de estar no mundo, né? Conforma ali aquela sociedade. É verdade, a gente sabe muito bem que quando você quer unir vários reinos, que aconteceu, né, na época dos impérios, etc., o que você faz é unificar a língua, né? Existe unificar a religião, mas também outro aspecto é unificar o idioma, né? Na Rússia foi assim, né? A língua russa, ela foi inventada, né? Simplesmente sentaram, pensaram, e dois santos da Igreja Católica, né, São Cirilo e São Metódio, sentaram, pensaram, e aquilo lá foi uma forma de união dentro todos aqueles reinos, né, que estavam aí. Isso a gente vê na Itália, vê na Espanha, é a mesmíssima coisa. A Índia nunca conseguiu isso, mas criar comunidade, ter o mesmo idioma, né? Por quê?
porque é a nossa forma de se comunicar, é a nossa forma de expressar as nossas emoções, de expressar as nossas ideias, configura o nosso modo de pensar, né, a linguagem. Então, não é pouca coisa, né? Bom, isso são algumas pinceladas sobre a inteligência. É claro que é um tema infinito, né? Assim como para a linguagem humana, né? Sempre ela é infinita, sempre há novas maneiras de dizer as coisas, né? Não existe uma língua que é finita. As línguas mortas estão mortas, mas as que são vivas, elas têm uma capacidade infinita de comunicação, né? Então, a inteligência, fala sobre a inteligência também, tem essa capacidade infinita de conteúdo. E nem tudo está descoberto, né, sobre a nossa capacidade de inteligência, mas não estou aqui para falar de neurociência, estou aqui para falar de coisas práticas, né, coisas que interferem na nossa vida. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma pergunta, pode me escrever por mensagem no Instagram. Eu olho sempre, costumo responder todas as questões, né? Eu espero ver você nas minhas lives, também, que são às quintas-feiras, às 7 da noite, com temas variados, né? E, bom, qualquer comentário, qualquer sugestão, eu tô aqui, aberta, tá bom? Tchau, tchau!